Cavaleiros trotam pelos caminhos da vila, seus cavalos levantando poeira, enquanto os moradores observam confusos. Os cavaleiros exigem saber se alguém viu um homem e uma mulher, mas os moradores apenas balançam a cabeça. O capitão então nota rastros, seus olhos afiados se fixando na trilha. Em um acesso de frustração, ele explode, fazendo os vilarejos se dispersarem com medo. Seu sorriso se alarga, ele agora sabe para onde seus alvos fugiram. Longe, a bordo de um trem, um homem e uma mulher se escondem à vista de todos. Julian, desconfortavelmente disfarçado de mulher, senta-se rígido enquanto Maddie explica calmamente que essa é a única maneira de não serem notados. Na primeira página do jornal está uma foto do casamento deles, ousada e impossível de ignorar. Os passageiros conversam, alimentando a crescente ansiedade de Julian. No entanto, sua esposa permanece composta, já planejando seu próximo movimento. Finalmente, ele estava pronto para se livrar do disfarce, só para quase engasgar quando Maddie anuncia seu plano. Eles vão pular do trem? Bem, essa é uma maneira de testar os votos de casamento. Julian congela na porta, mas antes que ele possa objetar, Maddie salta do trem, descendo ladeira. Ela espera embaixo, chamando-o para segui-la, gritando, e Elkian finalmente se joga do trem. Flashback 2 meses atrás, os servos do Grão-Duque sussurram entre si. Sua ausência e o consumo excessivo de álcool levantando preocupações, e o Laken, o Grão-Duque, está atualmente nas favelas, observando a multidão até que seus olhos encontram uma mulher, Maddie, com seus impressionantes olhos verdes e presença marcante. Quase todos a conhecem. Ela se prepara para uma aposta. Seu olhar encontra o dele, mas Julian desvia desinteressado. Ela o segue, levando a um confronto. Yulikan examina a mulher ousada, justo quando um estranho avança por trás dela. Maddie mal consegue desviar, mas, felizmente, Yulikan a puxa para a segurança. O estranho fica furioso, exigindo saber o paradeiro de sua esposa. A rápida Maddie finge que não sabe nada sobre a mulher desaparecida. E Elakin se tensa enquanto o homem se prepara para atacar novamente, mas Maddie não hesita. Ela dispara em sua perna, deixando-o se contorcendo no chão. Os moradores da cidade ficam surpresos com o grito do homem, enquanto Maddie gira sua arma com falsa inocência. Ela lança um olhar para Yulikian, notando sua expressão desconfortável. Mas ele a empurra bruscamente para o lado. Não querendo nada a ver com ela, Maddie ri e ignora a situação. Maddie ri e ignora. Ela então se vira para a multidão com um sorriso malicioso, segurando um broche roubado, como se fosse seu bilhete para a fortuna. Enquanto isso, Julian se afasta cada vez mais, sua mente nublada por memórias dolorosas. As palavras de sua mãe ecoam, e a verdade sobre a morte de seus pais o consome. O trono roubado por um homem que ele não se atreve a nomear, seu próprio tio. Por anos, ele viveu como um tolo apenas para sobreviver. De repente, escuridão. Um saco é jogado sobre sua cabeça enquanto homens o cercam, espancando-o justo quando ele está prestes a desmaiar. Sua esperança se esvaindo, alguém rasga o saco. É Maddie, feroz e implacável. Ela derruba um atacante após o outro no chão, lutando, com a habilidade de quem já fez isso 100 vezes. Para Yelikin, é impossível não se perguntar por que ela o salvaria. Mas antes que ele consiga juntar as peças, a expressão de Maddie muda. Ela alegremente revira as carteiras dos homens caídos, rindo enquanto devolve uma pequena pilha de moedas a ele, dinheiro que ela conseguiu ao penhorar seu próprio broche. A ironia é perfeita. Ele nem havia percebido que ela o havia roubado. Entre o caos, um detalhe arrepiante emerge. Os homens carregavam sua foto. Aquele não foi um ataque aleatório. Foi uma tentativa de assassinato. Maddie se prepara para sair, mas Julian de repente agarra seu braço, parando-a em seu caminho. Deixar essa mulher ir embora seria um erro maior do que mantê-la por perto. Maddie puxa o braço livre, provocando que Julian está ficando ousado. Ele a observa perplexo. De alguma forma essa mulher estranha sabe exatamente quem ele é, e ainda assim age sem medo.
quase de forma brincalhona e imprudente. Ainda assim, Yulian não se afasta. Mad percebe, sorrindo como se já entendesse, se ele quer algo, terá que segui-la. Sem hesitar, ela o leva para seu esconderijo secreto. O lugar é apertado, mas seguro. Yulian se acomoda, seus olhos vasculhando tudo. A desconfiança ainda está no ar. Mad não se importa, já está puxando papéis, preparando um contrato. Sua voz é firme, falando sobre serviços e taxas, enquanto sua mente divaga. Yulian a observa cuidadosamente. Um brilho de aço reluz debaixo de suas roupas. Armas ocultas, sua habilidade não é um ato tranquila. Mad continua, rabiscando detalhes e negociando termos, como uma comerciante experiente. Então, sem aviso prévio, ela carrega a verdade, da forma mais crua possível. Puxando suas roupas para trás, ela revela cicatrizes gravadas profundamente em sua pele. Cada marca é um lembrete. Ela é uma órfã que lutou para sobreviver, com sua identidade exposta. Sua decisão se solidifica, mas em vez de contratá-la como guarda-costas, seus pensamentos vão para um lugar inesperado. Ele não quer Mad como sua guardiã. Ele a quer como sua esposa. Mad congela com o pedido repentino de Yulian, um contrato de casamento, que está longe do que ela tinha em mente. Ela se desvencilha dos braços, mas ele não recua, seu olhar é firme. Sua intenção é clara, ele quer se casar com ela. Primeiro ela achou que ele estava louco. Agora ele está provando isso, talvez os dois sejam um pouco malucos. Mas então algo a tira da descrença. Ela ouviu isso direito. 1 bilhão só por um casamento falso? Os olhos de Mad se arregalam e quando ele confirma, sua empolgação é impossível de esconder. Um acordo é fechado, mas logo a leva a ler cuidadosamente o contrato. Algo parece errado, suas regras são muito deliberadas, muito específicas, então tudo se encaixa. Talvez Yulian só finja ser sem valor, provavelmente se escondendo, para que o imperador não o veja como uma ameaça. Você gosta de vê-la juntando as peças, não consegue deixar de ficar impressionado. Finalmente, ambos assinam o contrato. O que começou como um negócio agora, se transforma em um laço. Tudo o que resta é o casamento. Dias depois, na propriedade do Grão-Duque, a atmosfera é elétrica. Os servos correm de um lado para o outro, sussurrando sobre as mudanças repentinas de seu mestre. Alguns acham que o amor finalmente o pegou, enquanto outros permanecem cautelosos, inquietos com a mudança. Enquanto isso, você gosta dele mesmo. Chega à vila, carruagem brilhando, buquê na mão. Ele se prepara para uma grande entrada, pronto para declarar seu amor a Mad com estilo. Mas antes que ele possa dar um passo à frente, Mad o surpreende, correndo alegremente em sua direção, com um sorriso que ofusca o buquê que ele carrega. Yulian fica irritado com as travessuras brincalhonas de Mad. Nada disso estava em seu contrato cuidadosamente escrito. Ainda assim, ele não consegue deixar de observar, cara a cara com suas habilidades de atuação deslumbrantes. Cuidado, garoto. Continue assim, e você pode realmente se apaixonar por ela. Ele entrega o buquê, e ela brilha de gratidão, tão convincentemente, que até ele quase esquece que tudo é uma encenação, quase afastando o pensamento. Ele escuta, enquanto Mad o cutuca disfarçadamente para seguir com o plano, pegando a deixa, e o Liquian avança e declara sua mão em casamento. A vila explode em aplausos. A multidão envolvida no drama, mas Mad não para por aí. O que ela faz a seguir o surpreende. Ela sai furiosa e ele corre atrás dela. Será que ela estava levando a performance ainda mais longe? Então, sem aviso, ela joga suas coisas nele, uma a uma. Agora, isso é compromisso com o papel, e Elisha mal tem tempo de se recuperar. Antes de Mad começar a bater em seu peito, gritando como se estivesse realmente de coração partido. Suas palavras o cortam, se encaixando perfeitamente em sua atuação, e naquele momento, ele faz a única coisa que pode. Ele a abraça apertado, a multidão fica sem fôlego, e então aplaudem mais alto do que antes, enquanto os dois selam a farsa com um beijo, e assim o noivado é oficial. À noite, a notícia do repentino casamento do Grão-Duque
se espalha como fogo. Enquanto o casal retorna à propriedade, sussurros os seguem aonde quer que vão. Na propriedade do grão-duque, sussurros percorrem os corredores dos servos. Alguns zombam da notícia, como o mestre deles poderia se casar com uma mulher pobre. Outros, no entanto, esperam silenciosamente que Maddie possa ser a única a curar seu coração vazio. Enquanto isso, Maddie e Julian estão juntos na sala de jantar. Maddie, sempre brincalhona, coloca um pedaço de carne do seu prato no dele. Os servos congelam. Eles sabem que o chefe afogou seu bife em sal, como uma cruel brincadeira. Julian, alheio, dá uma mordida. Imediatamente ele tosse e engasga, percebendo que a comida no prato de Maddie está contaminada. Ainda assim, Maddie come casualmente dos outros pratos, ignorando suas próprias suspeitas. Sobre as estranhamente amargas batatas doces, ela não quer se preocupar com ele. Enquanto a noite cai, o perigo se agita na cozinha. Um homem, Miley, se esgueira, mas antes que ele possa agir, Maddie ataca, nocauteando-o com facilidade. Longe da propriedade, ele acorda com a boca e membros amarrados. Maddie se inclina sobre ele, com um frasco de veneno ameaçadoramente perto de seus lábios. Ela exige respostas, mas Miley mantém os lábios selados. Como ele não está disposto a cooperar, Maddie o deixa amarrado, mas em sua luta desesperada, o frasco se inclina e o veneno começa a penetrar nele. Justo quando sua força se esvai, Julian irrompe e liberta o pano da boca de Miley, salvando-o de uma morte certa. Mas Maddie apenas franze a testa para a misericórdia do marido. Julian insiste que Miley não é o mentor por trás disso, e ele está certo sob pressão. Miley confessa que foi apenas subornado para envenenar o grão-duque. Ele está prestes a revelar quem deu as ordens, mas ele gagueja e fala sem sentido. Pela misericórdia de Yuli Khan, Miley conseguiu escapar da vigilância de Maddie, embora não sem dificuldade. Maddie está suspeitando, então ela pressiona Julian por respostas. No entanto, ele a ignora, mais preocupado que ela possa ter comido a batata envenenada. Antes de partirem, Maddie pergunta mais uma vez quem foi a pessoa de quem ele falou. Ao ouvir isso, Julian baixa a cabeça. A verdade dói, era seu tio, o conde de Monteniano. Audacioso como sempre, Maddie casualmente se oferece para matar o conde ela mesma, para equilibrar as coisas. Julian, no entanto, rapidamente a interrompe, mas não sem um raro momento de gratidão. Ele a agradece por salvá-lo hoje. Juntos, eles cavalgam de volta para a propriedade. Ao longo do caminho, Maddie inclina a cabeça, genuinamente curiosa. Por que um homem de sua posição não tem segurança adequada? Aparentemente, a resposta é assustadora. Todos os guardas que ele teve desapareceram ou acabaram mortos. Maddie, sem se deixar abalar, lhe lança um sorriso. Agora que ela está aqui, promete que as coisas serão diferentes. Meu Deus! Grande Duque começou a se apaixonar por sua esposa contratada. De volta à propriedade, os servos sussurram entre si. É difícil não notar o quanto a presença de Maddie mudou o Grande Duque. Mais tarde naquela noite, enquanto o casal se prepara para ir para seus quartos separados, e Eliken de repente insiste que eles compartilhem o mesmo quarto. Com isso, Maddie congela, pega de surpresa em seus aposentos, mas o romance desaparece rapidamente. E Ulick a encurrala, exigindo que ela devolva tudo que roubou dele. Justo quando as coisas estavam começando a ficar interessantes, Maddie, encurralada, levanta a saia e começa a tirar os enfeites, objetos valiosos e itens que havia pegado. Ao longo do caminho, ele fica cada vez mais irritado, até que avista algo que o faz hesitar. Ela até conseguiu roubar sua cópia do contrato, direto do bolso do peito. O ar fica pesado de constrangimento. Após um longo suspiro, Eliken a faz prometer para parar de fazer qualquer coisa ilegal sob seu teto. Naturalmente, Maddie hesita, rastando-se com relutância, mas no final, ela concorda, pelo menos por enquanto. Julian fica sem palavras quando Maddie de repente começa a se despir. Ela ignora seu alarme, insistindo que faz parte do plano.
para fazer o casamento falso parecer real. Logo os dois estão rolando na cama. Balançando dramaticamente, eles rolam de um lado para o outro, deixando seu cheiro no lençol, para que nenhum servo possa duvidar da história. Finalmente, eles colapsam, Maddie ainda tagarelando, até que Julian adormece. Pela manhã, durante o café da manhã, Julian ouve as empregadas fofocando em vozes baixas sobre os barulhos suspeitos do seu quarto na noite anterior. Parece que o plano de Maddie funcionou bem demais. Antes que ele possa pensar sobre isso, Maddie lhe passa uma nota dobrada. É uma carta de um dos seus parentes, anunciando uma visita repentina para discutir seu casamento controverso. Julian se enrijece. Para que as regras sejam mantidas, seu casamento com Maddie deve ganhar a aprovação de 3 de seus parentes. Rápida em seus pensamentos, Maddie imediatamente percebe a tensão e, alegremente, se prepara para interpretar o papel de amante de Julian quando o convidado chega. Mas, justo quando estão prestes a sair, o mordomo avança com uma expressão grave. E desculpa, Julian, insistindo que ele fique para resolver um assunto urgente. UGH, problemas nunca esperam a sua vez, né? Julian se despede de sua noiva, sua expressão séria enquanto lembra Maddie mais uma vez das regras que ela deve seguir enquanto estiver longe da propriedade. Suas palavras se arrastam como uma palestra, e Maddie, claramente despreocupada, lhe dá um rápido aceno antes de silenciar suas reclamações. Com um gesto brincalhão, ela o despede, virando-se para o mordomo que trouxe Riley, uma criada designada para acompanhá-la na viagem. A carruagem se afasta dos portões, as rodas rangendo contra os paralelepípedos. De volta à propriedade, o mordomo avança discretamente, entregando a Helena uma mensagem selada. O brasão do imperador brilha no envelope. Uma convocação que ele não pode ignorar. Dentro da carruagem, Riley lança olhares cautelosos para Maddie. Ela pretende se manter alerta, relutante em ser enganada pela mulher que de repente se casou com seu mestre. Ainda assim, a calma e despreocupada atitude de Maddie começa a desestabilizá-la. Ela ri levemente da paisagem, faz perguntas simples sobre as lojas que visitarão e canta como se não tivesse segundas intenções. Realmente escuta atentamente, esperando o deslize de ganância ou arrogância que ela espera de alguém que se casou com riqueza. Mas as palavras de Maddie soam diferentes. Será que ela realmente não estava usando o nome e as riquezas do grão-duque para si mesma? Quando os olhos de Maddie brilham de admiração, nas ruas movimentadas, fica dolorosamente óbvio que esta era sua primeira vez fazendo compras em tal luxo. Ela se maravilha com as barracas e exibições, como se tivesse tropeçado em um sonho. Os pensamentos de Riley hesitam. Deveria sentir pena dela, admiração ou suspeita. Ainda assim, ela se força a afastar esses pensamentos, retribuindo o cumprimento educado de Maddie com um próprio "Ah, sério. Se você soubesse, você foi enganada não apenas por Maddie, mas pelo próprio Grão-Duque. Este jogo é mais profundo do que você imagina." De volta à propriedade, a tensão aumenta. Conde Monteniondo chega sem aviso. Sua presença é pesada enquanto ele invade o salão. Sem hesitação, ele encurrala Yulikian com uma enxurrada de perguntas, exigindo respostas sobre seu casamento repentino. Sua persistência afia quando ele oferece a mão de uma jovem, insistindo que ela seria uma combinação muito melhor. Yulikian fica horrorizado ao recusar sem hesitação. Sua voz firme, mas o conde se encolhe de raiva. A discussão ameaça explodir, até que uma voz clara ecoa atrás deles, confiante e autoritária. Todas as cabeças se viram. Maddie está na porta, vestida com um traje elegante que a transforma completamente. Ela irradia confiança, cada passo é intencional, como se sempre tivesse pertencido a esse lugar. "Bem, realmente, parece que você se superou." Maddie parece uma verdadeira duquesa. A raiva do conde hesita por um momento, e Julian não consegue evitar o olhar, sua irritação substituída por algo completamente diferente. Maddie sorri, perfeitamente ciente do efeito que causa. Yulikian segura a mão de Maddie, elogiando seu estilo elegante.
Ela sorri brilhantemente, desempenhando seu papel. Do outro lado, o conde Monteniando franze a testa. Sua demonstração de afeto só alimenta sua raiva. Ele veio aqui para intimidar Mad, para afastá-la antes que seu sobrinho fosse enganado por uma mulher pobre, mas Mad sempre um passo à frente. De repente pediu que um licor especial fosse trazido, absinto, o mesmo veneno que o conde pretendia que Julian consumisse. O conde se tensa, mas rapidamente disfarça seu choque. Forçando a compostura, Mad, no entanto, não lhe dá tempo para pensar. Ela serve um copo e oferece a ele, então com um sorriso malicioso, ela bebe tudo de uma vez. A inquietação do conde se aprofunda quando Mad produz um frasco pequeno, o mesmo vial de veneno que Miley estava carregando. Sem hesitar, ela inclina para trás e engole. Desta vez, o conde não consegue se conter. Ele corre para frente gritando para ela cuspir. Mas ao fazer isso, quase revela demais que já sabia os efeitos do veneno. Mad aproveita o momento, segurando a garganta e desabando dramaticamente. O conde entra em pânico, gritando de medo, até que Mad se senta rindo, garantindo a ele que era apenas uma piada, e assim o caçador se torna o tolo. Sobrecarregado e encurralado, o conde sai furioso, saindo em derrota no momento em que a porta se fecha. Julian se volta para Mad. Furioso com sua imprudência, Mad o ignora, insistindo que tudo fazia parte de seu plano para garantir a aprovação de seu parente. Ainda inquieto, Yulikian exige que ela entregue o veneno para guardar, mas Mad apenas sorri, lembrando que já o bebeu. O coração de Yulikian pode ter parado 10 vezes esta noite. Tudo graças ao caráter assustadoramente ousado de sua noiva. O coração de Julian acelera enquanto ele segura Mad em seus braços, chamando desesperadamente por um médico. O medo brilha em seu rosto. E se o veneno já a afetou, mas Mad, firme como sempre, o afasta. Ela insiste que o veneno mal a tocou e o avisa para não mostrar fraqueza na frente dos outros inimigos. Ela o lembra que só usariam isso contra ele. Julian a observa de perto, acreditando, em parte, que ela está apenas encenando mais uma vez. Ainda assim, ele finge, forçando a compostura enquanto a agradece, inclinando-se. Ele selou sua gratidão com um suave beijo em sua bochecha. Isso faz Mad piscar em confusão, pega de surpresa pela repentina ternura. Com o amanhecer, Mad escapa disfarçada. Indo para a cidade, ela procura um velho companheiro, movendo-se rapidamente pelas ruas estreitas, até chegar a um ponto de encontro escondido. No momento em que entra, ela fala com sua amiga em voz baixa, que alguém a está seguindo. Seu companheiro a cumprimenta com um sorriso, seus olhos cheios de travessura, enquanto vai direto ao ponto. O casamento dela com o Grão-Duque é real. 7 anos atrás, Mad se cruzou pela primeira vez com Knox. Quando ele foi pego roubando de um homem nos becos, em vez de entregá-lo, ela lhe ensinou truques de sobrevivência, como roubar, como enganar os ricos e como viver com astúcia. Desde então ele tem sido como um irmão mais novo. Agora, porém, Mad anda com cautela. A verdade sobre seu casamento poderia colocá-lo em perigo. E ela se recusa a arriscar que ele se torne um alvo. Então ela inventa sua história, falando com carinho sobre seu amor por Julian, entrelaçando detalhes que soam genuínos demais para serem questionados. Knox, no entanto, ri desdenhosamente enquanto zombam do Grão-Duque. Ele descarta Julian como um homem fraco. Diante disso, a paciência de Mad se rompe. Ela ataca com um chute afiado, silenciando seu ridículo. Ele grita, esfregando a canela, mas seu sorriso persiste, provocando-a que ela ficou mole. Com os olhos semicerrados, ela o ordena a investigar o único homem no centro de seus problemas. Conde Monteneando, só o nome já torna o ar mais pesado. E até a atitude despreocupada de Knox desaparece. Ele percebe que isso não é apenas mais um dos planos mesquinhos de Mad. Isso é perigoso para Mad. Não se trata mais apenas de sobrevivência, é sobre proteger Julian. Bem, tecnicamente o dinheiro também.
e acabar com o jogo que seu inimigo começou, e pela primeira vez em anos, Knox vê algo ardendo em seus olhos. Knox aceita o pedido de Maddie. Embora uma inquietação se contorça em seu estômago, ele conhece Maddie bem o suficiente para perceber que ela não está blefando quando ela revela que não tem intenção de matar o conde, cumprindo sua palavra ao seu chamado noivo. Ele fica atônito em silêncio. Para um ladrão criado em mentiras e sobrevivência, ouvir ela falar com tanta certeza parece quase irreal. Maddie ignora suas dúvidas. Seu tom firme, mas impregnado de determinação, ela proclama seu amor pelo grão-duque e insiste que não permitirá que ninguém ameace seu casamento, não importa quais planos sejam feitos contra eles. Knox a observa, dividido entre admiração e descrença. Pela primeira vez ele se pergunta se Maddie, ela mesma, começou a borrar a linha entre ato e verdade. Com um sorriso torto, ele a parabeniza, embora seus olhos traiam preocupação enquanto ela se afasta, prometendo voltar em alguns dias. Enquanto isso, na propriedade, Yelagin está sozinho em seu escritório. A carta do imperador está sobre a mesa, suas palavras o corroem como uma velha ferida. Suas mãos se apertam enquanto ele a lê mais uma vez. Antes de finalmente jogá-la no fogo, as chamas se enrolam ao redor do pergaminho, o sumindo, mas as memórias que isso evoca se recusam a desaparecer. A morte de sua mãe ressurgir, seus últimos momentos se repetindo em sua mente, deixando uma dor crua em seu peito. Ele tenta se recompor, mas o som repentino de passos o puxa de volta. Maddie entra, seus olhos percorrendo rapidamente o quarto. Nos papéis espalhados, a fumaça e a tensão que emitem dele, ela parece assustada, porém, não pela bagunça, mas pelo que tem a dizer. Inclinando-se perto, ela sussurra que alguém tem espionado eles. A revelação corta o turbilhão de Yelagin, trazendo-o de volta ao presente. Instintivamente ele entende o que devem fazer. Endireitando, ele pega Maddie pelo braço, e juntos eles desempenham seus papéis mais uma vez. Enquanto o espião permanece invisível, o casal se aproxima, seu ato escorregando para uma realidade perigosa. Maddie inclina o rosto para cima, e Julian abaixa a cabeça, e seus lábios se encontram em um beijo, que sela sua performance. Agora isso é que eu chamo de compromisso com o plano. Seus lábios se encontram, e o peito de Yelagin se aperta com emoções. Ele se recusa a nomear as promessas de Maddie, e sua ousadia destemida ecoa em sua mente, fazendo seu coração disparar mais rápido do que ele consegue controlar. Oh, parece que nosso frio grão-duque acaba de descobrir que seu coração não está tão congelado quanto ele pensava. Ele tenta descartar isso como nada mais do que um ato, agarrando-se à desculpa de seu contrato, mas o calor que persiste conta uma história diferente. O espião permanece mais tempo do que o esperado, forçando-os a manter as aparências. Cada momento os empurra para mais perto de uma verdade perigosa. Nenhum deles se atreve a admitir. Justo antes da tensão aumentar, Maddie se afasta, sinalizando que o espião finalmente se foi. O silêncio que se segue parece mais pesado do que o próprio beijo. Exteriormente calmo, Julian não consegue parar o momento de se repetir em sua mente. A manhã seguinte traz uma cena, e tanto Maddie, desajeitadamente embrulhada em um tapete, enquanto seu vestido repousa sobre Julian como um cobertor. Ele corre para acordá-la, perplexo com a cena absurda. Mas antes que perguntas possam ser feitas, uma batida interrompe-os. É o mordomo. Com os olhos brilhando de curiosidade, um convidado aguarda logo depois. Julian entra no salão de recepção, vestido impecavelmente, embora sua mente ainda esteja assombrada pelo dia anterior. À sua espera está Crofton Vinyl, seu amigo de longa data, de olhar afiado e rápido para notar o menor detalhe. Crofton o cumprimenta calorosamente, mas a conversa corta fundo. Ele insinua sussurros inquietantes. Alguém afirma que Maddie foi vista com outro homem. Julian se tensa ao ouvir as palavras de Crofton. Cada detalhe se encaixa muito bem com Maddie, e embora ele tente ignorar, seus punhos cerrados traem sua agitação. É ciúmes que vejo no rosto do grande duque. Crofton insiste,
Mad tem sido vista com outro homem com frequência. A descrição abala Julian o suficiente para fazê-lo exigir detalhes. Sua frustração transborda, revelando o quanto esse rumor o perturba. Crofton continua, mas seu tom vacila. Até ele está surpreso ao ver seu amigo tão inseguro. Ele acrescenta que esse homem misterioso nem se parece com o tipo que Mad é famosa por gostar, o que só alimenta ainda mais a raiva de Yulikian, embora, lá no fundo, ele não consiga realmente acreditar que Mad o trairia. Inesperadamente, Crofton menciona uma mulher chamada Astrid, mas Yulikian o interrompe imediatamente. Eu me pergunto quem é. Então Mad entra em cena, dissipando o clima pesado como o vento, através da fumaça. Yulika mantém a compostura, apresenta, mas ela e Crockston imediatamente começam com o pé esquerdo. Suas trocas são hostis, ambos relutantes em abaixar o orgulho. Em um movimento rápido, Mad agarra sua espada e demonstra habilidade impecável. Sua postura é afiada e autoritária. Crockston esconde sua surpresa, mas a mensagem é clara. Essa noiva não é tão frágil quanto ele esperava. E ele quem a repreende por sua imprudência, dividido entre o orgulho por sua força e a irritação por sua ousadia. Crofton, no entanto, sai com dúvidas ainda nos olhos. Ele está cauteloso com Mad e o que ela representa. Mais tarde, no jardim, Yulikian confronta Mad. Ele a repreende por provocar Crockston, mas ela desvia o assunto, alegando que seu amigo tem motivos ocultos. Yulikian insiste que não, mas a inveja ainda arde em seu peito. Seus pensamentos finalmente escapam em uma pergunta desajeitada sobre Nox, o suposto amante secreto de Mad. Mad explode em risadas. Ignorando a acusação com facilidade, antes que ele possa se recuperar, ela monta um cavalo com destreza, deixando Yulikian atordoado com mais uma habilidade oculta. Com um sorriso maroto, ela sai para descobrir a verdade por trás dos rumores, deixando Yulikian para trás com ciúmes. Confuso e talvez ainda mais cativado do que antes, Mad galopa pelo campo, determinação brilhando em seus olhos. Quem plantou o espião deve estar ligado a Crockton. Ela pode sentir isso, sempre confie em seu instinto, garota. 2 dias se passam e Mad observa Crockston à distância. Seus movimentos são muito deliberados, muito secretos, para um mero cavaleiro. Ela se agacha atrás de uma barraca de mercado, observando. Quando o perigo de ser vista surge, ela rapidamente assume seu papel de tagarela, nobre, se misturando com os aldeões, como se fofocar fosse sua única preocupação. Esperta como sempre, Mad sabe como passar despercebida. Seus olhos se estreitam quando Crofton desaparece em um lugar isolado. Curiosa, ela pergunta a um aldeão que passa, que de forma casual compartilha que a casa pertence a uma mulher solitária. E seu filho? Pessoas egoístas que não estão dispostas a compartilhar nem mesmo restos de comida. O aldeão resmunga, mas Mad sorri educadamente, oferecendo-lhe um pequeno presente antes de partir. Astrid, o nome se aloja nos pensamentos de Mad. Por que Crockston a visitaria? E mais importante, por que Eulícia nunca mencionou isso? Uma faísca de inquietação surge dentro dela. Ela não consegue se livrar da sensação de que Elken está escondendo algo importante. Se ela quer se proteger em seu casamento, deve descobrir todos os segredos, não importa quão sombrios. De volta à propriedade, os servos começam a sussurrar. Onde Mad foi, alguns lançam olhares duvidosos. Velhos preconceitos estão ressurgindo. Ainda assim, realmente se mantém firme em sua defesa, lembrando-os de que Mad demonstrou mais sinceridade do que qualquer um lhe dá crédito. O chefe desdenha, argumentos borbulhando entre eles, mas até ele sabe que Mad não é a vilã que as pessoas fazem dela. O debate termina abruptamente quando o cocheiro avista uma figura familiar se aproximando. Mad, cautelosa, mas ereta, retorna ao pátio. Um alívio toma conta da equipe. Embora a inquietação persista dentro, e ele quem anda de um lado para o outro, completamente preocupado. Será que ela fugiu ou foi sequestrada? Ela o traiu? Justo quando o desespero ameaça dominá-lo, o mordomo irrompe. Mad voltou.
mas o alívio se transforma em medo. Quando o mordomo acrescenta que o estado de Maddie é ruim, as grandes portas se abrem com força, enquanto Julian entra furioso. Seus olhos imediatamente encontram a forma debilitada de Maddie. Ele corre até o lado dela, mãos tremendo enquanto busca provas de que ela está ilesa. Sua voz aguda e desesperada exige respostas. Ela estava com outro homem. Bem, o inabalável grão-duque finalmente se quebra. E diante de todos, ainda por cima, os servos congelam. Sussurros percorrem o salão. Nunca antes viram seu mestre tão desfeito. Maddie olha para ele, sorrindo suavemente enquanto se entrega completamente a ele, mas o coração de Yuli Khan recusa seu conforto. Para ele, isso parece uma encenação, mais uma máscara que ele não consegue arrancar. Sua frustração aumenta e ele se vira, mandíbula tensa, assombrado pela ciúme e medo. Riley avança, estabilizando Maddie. Ao redor deles, os servos se fecham em um círculo protetor. Seu rosto pálido e mãos trêmulas apenas aprofundam a preocupação deles. Enquanto Maddie é guiada até seus aposentos, lágrimas se acumulam em seus olhos pela primeira vez em anos. Ela as deixa cair não por fraqueza, mas por gratidão. Com sinceridade silenciosa, ela agradece às pessoas que se importam com ela. O corredor muda. Os servos que antes sussurravam contra ela, agora choram abertamente. A cozinha entra em movimento. Determinada a restaurar sua força com comida e calor, Maddie é conduzida ao conforto. Sentada com pratos empilhados, ela é tratada não como uma estranha, mas como família. Cuidado, e ali quem? Sua noiva, roubou os corações de toda a sua casa. A manhã chega brilhante e calma, mas a paz é de curta duração. Uma carruagem, com cores imperiais, entra pelos portões. O mordomo anuncia o convidado com peso solene. Salome Bartolos, consorte, nomeada pelo próprio imperador, entra na propriedade, sua elegância aguçada pelo orgulho, e com sua chegada, a frágil paz de Maddie enfrenta seu maior teste até agora. Julian se tensa. No instante em que Salome entra em sua propriedade, sua presença sozinha arrasta o peso de uma antiga traição. O nome da família dela é eternamente ligado às mortes dos pais dele. Sua expressão se endurece, e ele se recusa friamente a recebê-la. Pior ainda, ele se recusa a ficar com ela no baile. Os servos ficam atônitos com sua rejeição direta. Salome hesita, seu orgulho ferido. Mas antes que a tensão possa aumentar, Maddie aparece atrás dele, brincando um gesto de afeto, enquanto planta um beijo nos lábios de Yulikian, mas travessa como sempre. Ela sai correndo. Yelakin quebra sua máscara estoica, correndo atrás dela, sem hesitar. Os servos se dispersam atrás deles. Pegos na sua tempestade de energia, Salome fica parada sozinha, humilhada. O mordomo avança com autoridade silenciosa, lembrando-a que dentro dessas paredes, é a palavra do grão-duque que manda. Isso faz Salome explodir, batendo seu rosto em fúria, mas ele não cede. Sua fúria aumenta enquanto ela levanta a mão novamente, apenas para ser parada em movimento. Maddie agarra seu pulso com um sorriso zombeteiro, arranca a luva de sua mão e a estapeia de volta contra seu rosto. A multidão explode em choque, enquanto o aperto de Maddie se aperta com força inabalável. As criadas de Salome correm para defendê-la, mas Maddie se move com precisão. Cada movimento de seu pulso os faz tropeçar. Suas luvas jogadas aos pés de Solon. Como orgulho descartado, preso e furioso, Solon finalmente aceita o desafio de Maddie. Enquanto ela se move, sua manga escorrega, revelando uma estranha marca em seu pulso. Os olhos de Maddie a capturam imediatamente, afiados com suspeita antes que ela possa falar. Salome ataca com um tapa forte na bochecha de Maddie, um tapa tão forte que silencia os espectadores no pátio. Oh, Salome! Isso foi ousado, mas você pode ter acabado de escrever sua própria queda. Um rugido furioso corta o ar. Eulissian retornou por um breve momento. O peito de Salome se enche, certa de que ele veio ao seu lado. Yulekian avança pelo pátio, cada pensamento fixo em Maddie, tão baixo que poderia ser invisível. Suas mãos pairam de forma protetora, repindo, como se ela pudesse se despedaçar ao menor toque.
nosso grão-duque, normalmente um iceberg, se transformou em um caos frenético. Mad realmente o tem na palma da mão. Salome se atreve a dar um passo à frente indignada, mas Julian silencia sua fúria ardendo em seu olhar. Ele testemunhou tudo, como ela se atreveu a colocar as mãos no mordomo e na Mad. Mais uma vez ela é lembrada de que não é bem-vinda aqui. O ar fica tenso, e os servos congelam. Enquanto o peso de sua desobediência se instala, nem mesmo a sombra do imperador pode influenciá-lo. Esta é sua propriedade, sua escolha, e sua proteção envolve Mad firmemente. Mad, que nunca fica submissa, levanta o queixo com um brilho de travessura. Ela lembra Salomé do duelo, seu sorriso é afiado e ousado. O orgulho de Salome não suporta recuar. Com velocidade venenosa, ela ataca novamente, atingindo Mad no rosto. Mad tropeça, Julian vacila em horror. Momentos antes, Mad puxou Julian para o lado em segredo. Ela o incentivou a entrar na brincadeira, a persegui-la dramaticamente, para tornar seu ato mais convincente. Ele protestou, cauteloso como sempre. Mas o sorriso radiante dela desfez sua resistência. Mais tarde, em seus aposentos, a frustração de Eulycian transborda. Mad foi longe demais. Atingir Salome nunca fez parte do plano. Mad apenas riu suavemente. Esfregando a bochecha ardendo, ela insiste que Salome mereceu cada gota disso. Ele geme, dividido entre raiva e preocupação. A imprudência dela pode deixá-lo louco, mas por trás de tudo, sua decisão é clara. Ele enfrentará o imperador pessoalmente. Ele se recusa a ficar ao lado de alguém além dela. Sua voz vacila enquanto palavras não ditas pairam no ar, palavras que seu orgulho ainda não pode liberar. Antes de partir, a curiosidade de Mad se aguça. Ela pergunta se ele já amou outra pessoa. Nunca, ele diz, sem hesitar. Seu sorriso se ilumina. Mas seus olhos demoram um momento a mais. Quando a porta se fecha, aquele sorriso desaparece. Uma memória pisca, a criança de cabelo prateado que ela viu na aldeia. E a negação de Elican se instala em seu peito, como uma mentira pesada demais para ignorar. No palácio, Julian procura o imperador. Determinado a falar diretamente com ele, o imperador o cumprimenta com uma calorosa frieza calculada, mas a tensão borbulha sob a troca formal. De volta à propriedade do grão-duque, Mad cuida do mordomo com surpreendente gentileza. Ela pressiona um ovo morno em sua bochecha machucada, seu jeito brincalhão, suavizando a dor da bofetada anterior. O mordomo fica surpreso. Essa garota que parece viver para a travessura tem um coração transbordando de bondade também, mas sua próxima pergunta quase o faz engasgar. Ela se pergunta se Julian já teve outra mulher, alguém escondido dela. Desde que o mordomo sempre esteve próximo do grão-duque, ela quer a verdade diretamente dele. Ele rapidamente assegura que não houve mais ninguém, que o coração de Julian pertence somente a ela, mas quando Mad menciona um nome específico, algo muda em sua expressão. Incapaz de se conter, ele revela um segredo que derruba Mad de seu assento. Julian tem uma sobrinha? Definitivamente não era o que eu esperava. Seu choque se aprofunda enquanto o mordomo explica mais. Aparentemente, Julian tinha uma irmã gêmea, cuja existência foi escondida do público. A família viveu em silêncio, unida pelo amor, até que a tragédia aconteceu no dia da morte do pai deles. Um incêndio consumiu o palácio para protegê-la. A mãe deles cortou todos os laços, permitindo que sua gêmea vivesse como uma garota comum. Mad escuta em descrença, e ninguém sabe o que aconteceu com a gêmea de Julian. Após aquele dia ainda, Mad entende a dolorosa necessidade de manter a identidade de sua gêmea. Em segredo, percebendo a inquietação de Mad, o mordomo a acalma mais uma vez. Ele a lembra firmemente que o amor de Julian nunca vacilou, que Mad é sua única escolha. Um alívio toma conta de seu rosto, seu sorriso radiante retorna em pleno. Mad praticamente brilha de alegria. Seu afeto por Julian transbordando, enquanto ela segura a mão do mordomo. Parece que nossa heroína ardente só precisava de um pouco de segurança. E pelo sorriso dela, está mais apaixonada do que nunca.
Na viagem de carruagem para casa, Yelagin senta em pesado silêncio. Sua mente replays o desastre no palácio, suas mãos se apertam em punhos. Ele foi lá com um único propósito: exigir que o imperador o deixasse ir ao baile com sua noiva. 1 hora antes, nos salões dourados do palácio, Yelican fez sua declaração. Suas palavras foram afiadas, mas firmes. Ele só apareceria no baile se Mehdi estivesse ao seu lado. O rosto do imperador se endureceu. Ele descartou Mehdi como uma mancha na reputação da família. Uma mulher pobre, indigna de tal palco, mas Yelican não recuou. Aproveitando a influência ardente de Mehdi, ele elevou a voz, desafiando o trono. Sua convicção sacudiu a câmara, o suficiente para que o próprio imperador gritasse silêncio. Relutante em ouvir mais, o público terminou abruptamente. Julian foi dispensado com raiva. Agora, voltando para casa, Julian não consegue se livrar da dor daquelas palavras, nem do medo do que elas significam para Mehdi. Ao chegar na propriedade, ele encontra Mehdi ausente. Riley avança, informando que ela saiu cedo naquela manhã. Enquanto isso, nas favelas, Mehdi cumpre sua promessa e retorna a Nox. Seu disfarce o surpreende por um momento, mas ela não perde tempo. Pergunta o que ele descobriu sobre o Conde Monteneondo. Knox hesita quando ela menciona os rumores que a cercam. Claramente desconfortável, Mehdi, no entanto, desdenha com um sorriso. Ela já lidou com aqueles encrenqueiros, mas quando se trata de Monteneondo, Knox hesita. Sua investigação contém respostas, mas ele claramente esconde algo dela. Mehdi estreita os olhos, prometendo a si mesma que não descansará até que o conde aprove seu casamento com o grande duque. 2 dias depois, o grande baile finalmente chega. O grande salão brilha com nobres e ambição, mas a raiva fervente de Salome quase transborda. Ela se enfurece com a frieza indiferente do grande duque, pronta para atacar novamente, até que seus olhos pousam em alguém que a faz congelar. Mehdi. Bem, adivinha quem acabou de roubar a cena? Salome não consegue esconder sua irritação. Enquanto observa Yulik e Mehdi juntos, ela se prepara para entrar no baile ao lado dele, determinada a reivindicar a atenção. Infelizmente para ela, Julian recusa. Calmo, mas cortante, ele deixa claro que só estará com Mehdi. Qualquer grosseria de Salome não será tolerada. Essa é uma forma de cortar seu orgulho. Na entrada, os guardas avançam. Convites são necessários. Mehdi não hesita. Ela se vira graciosamente, fazendo uma performance que toca a simpatia dos nobres. Cabeças se viram, sussurros se espalham. Sua tristeza contida é impecável. E Yulekian acompanha o jogo. Dentro, o plano começa a se enraizar. Nobres murmuram, lamentando a pobre mulher, deixada do lado de fora, admirando sua beleza e lealdade. Yulekian, por sua vez, mantém distância de Salomé. Sua frieza indiferente acende ainda mais rumores. Para os olhos que observam, é óbvio que seu coração pertence a outro lugar. Perto da janela, ele é interrompido pela princesa Miel, seu primo. A troca entre eles é educada, mas dolorosamente constrangedora, deixando a princesa tão envergonhada que foge. O imperador e a imperatriz notam. Seu olhar é pesado de desaprovação. Eles também notaram Yulika e seu comportamento estranho esta noite, e como tudo aponta para Mehdi, então, uma súbita comoção se espalha pelo salão. Mehdi foi feita refém. Julian sai correndo do salão de baile. Seus olhos se fixam em Mehdi. Ela está sendo segurada firmemente por um estranho. Uma tensão aguda crackle no ar. A voz do homem carrega um estranho alívio. Ele chama seu nome como se fosse um milagre. Insistindo que ela está viva, Mehdi o encara confusa, negando qualquer conexão, mas ele se apresenta como Ian. Antes que ele possa continuar, Julian intervém. Com um movimento rápido, ele puxa Mehdi do aperto de Ian, seu olhar escuro e inflexível. Ian não reage, seu olhar permanece fixo em Mehdi, como se ela fosse a resposta para tudo. Mas Julian não se importa. Ele a leva para longe do palácio sem hesitar. Na viagem de volta para casa,
Mad insiste que não tem ideia de quem seja Ian, desconsiderando como um caso de identidade equivocada. Julian a impressiona ainda mais. Embora a dúvida persista em seu silêncio, claramente ele não está acreditando na história dela, mas ele guarda isso para si por enquanto. Uma semana se passa, e Mad retorna a Knox, ansiosa por novidades sobre o Conde Monteniando, mas nada novo aparece. Todos os caminhos estão bloqueados. Mad se recusa a desistir, determinação brilha em seus olhos. Se a verdade não vier até ela, ela a perseguirá sozinha. Antes de sair disfarçada, ela hesita por um momento, perguntando a Knox se ele já ouviu falar de Ion. Sua resposta é curta e definitiva. Ele não ouviu. Mad descarta o pensamento, focando em descobrir o rastro de Astrid e os negócios secretos de Crockton. Ela não vai recuar se ninguém mais lhe der respostas. Ela vai cavar suas próprias. Seguindo Crockton por aí, Mad ouviu se encontrar com o espião de um olho só, que a estava seguindo. Além disso, ele também vendeu relatórios detalhados sobre a condição de Astrid e saiu com recompensas pesadas. Pelo jeito como a criada sai todo fim de semana, ele deve estar alimentando informações regularmente. Enquanto isso, Mad se aproxima de uma casa. Ela acha que Crockton é uma ameaça de longo prazo para Elikian, mas não é algo para lidar esta noite. Um tolo como ele esconde segredos perigosos de forma descuidada. A hora dele vai chegar. Ela abre uma fechadura com uma ferramenta escondida no sapato, entra e avista a silhueta de um homem. Enquanto isso, em outra parte da favela, uma figura encapuzada procura uma mulher idosa, um investigador, mas na verdade é Knox disfarçado. O cliente quer que uma investigação seja feita, algo que Knox considera simples, até que o nome Mad apaga seu sorriso. O cliente abaixa o capuz. É Julian, o noivo de Mad. Ele explica que o amor nem sempre revela a verdade, então ele deve recorrer a esse método. Knox, ainda disfarçado, pergunta se ele ainda a casaria se ela fosse uma ladra, obcecada por dinheiro ou bebesse muito. Julian transforma cada falha em virtude, engenhoso, rápido, forte, insistindo que só deseja compartilhar sua dor. Se ela carregar, ele avisa Knox que Mad nunca deve saber disso. Promete mais pagamento se necessário e diz que voltará em 10 dias. Enquanto Julian sai, Knox se maravilha com como um homem assim busca a mão de sua amiga de longa data, Mad, mas os pensamentos de Julian estão em outro lugar. Será que Mad está fora de novo esta noite? Ela está ensanguentada, mas não quebrada. Ela estrangula um homem até a morte. Notando seu estilo agressivo e vestimenta suspeita, curando-se rapidamente, ela reflete que seu noivo teria desmaiado ao ver isso. Esse ataque não parece nada com o que Yulikian faria. Talvez Crockston e o espião de um olho estejam por trás disso. Sua adaga quebra, forçando-a a segurar um pedaço de vidro. Nesse momento uma sombra pisca, uma mulher com uma espada. Mad a afasta, invade a casa e arromba a porta. Astrid está lá. Os assassinos hesitam quando Mad aparece. Suas ordens eram simples: matar a mulher, destruir o lugar e ir embora. Ninguém deveria ficar em seu caminho. A mente de Mad acelera. Ela já considerou enviar a irmã de Yulikian, ou a sobrinha para longe, ou forjar novas identidades. Mas agora, ela descobriu que a irmã de Yulikian está morta, o que significa que Astrid não pode ficar sozinha. Levá-la embora descuidadamente pode provocar aqueles por trás disso. Se ele quem perder sua última família, isso o destruirá. Se ele perder a vontade de viver e romper o contrato, Mad também sofrerá. Ela cumprimenta Astrid calorosamente, dizendo que ela se parece com alguém que conhece. Com cuidado, ela tenta tranquilizá-la de que não é uma má pessoa. Se Astrid vier com ela, ela será sua nova mãe. A babá treme, afirmando ser a mãe de Astrid. Mas Mad sabe melhor. Uma assassina agarra a babá. Com uma faca em seu pescoço, o trabalho delas é matá-la. Leve a criança e vá. Mad as agradece sarcasticamente por revelarem seu plano, sorrindo. Ela as avisa que não sairão vivas. 5 manchas na mão de um homem. Mad só pode supor que pertencem à gangue Harvin. Antes que a assassina possa reagir à familiaridade de Mad, Mad salta,
ordenando a babá que cubra os olhos de Astrid, enquanto derruba as duas em breve. Maddie se troca pela roupa da assassina, fazendo Astrid recuar tranquilizadora. Ela explica que teve que mudar e que foi enviada pelo mestre para protegê-las, mas, quando a babá pergunta por que Crockton não veio pessoalmente, Maddie percebe que foi ele, Crockton, quem orquestrou isso. Até a babá era sua espiã. A fúria surge. Maddie percebe imediatamente o plano de Crockton: encenar uma crise, esconder Astrid além do alcance de Julian e controlá-lo através do medo. De repente, uma memória aterroriza a mente de Maddie: correntes e alguém sendo forçado a comer. Tendo tido o suficiente dessa crueldade, Maddie então se volta para Astrid. Ela oferece sua mão, dizendo que vão sair dali. Quando Astrid hesita em pegar sua mão, Maddie revela a verdade. Ela diz a ela que é amiga do Julian, que para protegê-la, já que Astrid parece muito quieta para falar, Maddie sugere que ela acene com a cabeça em vez disso. Astrid acena. Maddie nota cicatrizes em suas palmas e pernas. Suas roupas finas não são adequadas para o frio. Ela pergunta se a babá fez isso, se a babá disse para ela sempre dizer não. Astrid acena novamente e Maddie oferece uma escolha: ficar até a babá acordar, ou vir com ela e ler um conto de fadas. Ela garante a Astrid que pode ouvir seus pensamentos. É por isso que veio quando ela pediu ajuda. Maddie promete segurá-la para que não tenha medo. Finalmente, Astrid pega sua mão. Maddie a puxa para perto e a abraça. Em outro lugar, em um hotel de luxo, o General Svietchan chega. Um atendente entrega as roupas que ele pediu. Ele paga e recusa o café da manhã. Então se retira para seu quarto. Ao remover a peruca, ele revela sua verdadeira identidade. Ele se lembra de como o conde de Montenegrin finalmente mordeu a isca, fingindo deixar cair seu bilhete de apostas. Quase falhou quando o conde desapareceu por uma semana. Mas hoje ele voltou, encantado com sua suposta fortuna. Na verdade, ele já havia perdido os 1.000 bilhões, que pensou ter ganho. Ainda assim, Knox o guiou para outra grande vitória. Antes de se separarem, o conde nunca ouviu falar de Svietchan, mas Knox afirmava ter raízes persas. Impressionado com suas roupas e postura, o conde o considerou um homem rico de sorte. Na verdade, Svietchan não é nada sortudo. Ele apenas subornou os jockeys e manipulou os cavalos para fraudar as corridas e conquistar a confiança do conde. Em breve, o gato correrá para sua dona, perguntando sobre a doce jovem, e isso será apenas o começo dos planos de Knox. Agora é a hora do jogo maior que Maddie mencionou. Knox se dirige à casa de Maddie, mas não acredita ao ver Maddie carregando uma criança. Ela até o apresenta como tio Knox. A mente de Knox só consegue processar que esta é a filha de Maddie e Ulikian. Vendo a idade de Astrid, ele exige saber há quanto tempo estão juntos. Maddie o ignora e coloca Astrid na cama. Ela a deixa sob os cuidados de Knox, prometendo voltar com Ulikian ao amanhecer. Antes de sair, ela avisa Knox para não incomodar Astrid, já que ela raramente fala sozinha. Knox, ainda perplexo, pergunta a Astrid o que aconteceu em outro lugar. Julian afunda em sua cadeira, cansado. O trabalho se acumulou. De ter vagado com Maddie nas últimas semanas, ele rapidamente se lembra das palavras de seu pai. Eles não nasceram reais por causa de boas ações, mas devem fazer o bem, pois inúmeras vidas descansam em seus ombros. Afinal, liderança não é um privilégio, mas um dever. Já se passaram 3 noites desde que Maddie não voltou. Droga! Ele se pergunta se ela está voltando para encher o mordomo. Ulikian admite não entender por que Maddie sai. Sem dizer uma palavra, ela uma vez jurou ficar ao seu lado para sempre. Mas o que isso significa? Quando ela desaparece sem dizer nada, Philip nota como Ulikian ficou acordado de novo, lembrando que Maddie gostaria que ele dormisse. Ulikian sabe que ela perceberia sua fadiga, mas ela nunca percebe que é porque ele a espera, não como um parceiro em um golpe, mas como alguém que se importa. Mais tarde ele se deita na cama quando de repente sente um toque. Maddie está deitada ao seu lado, e ele se assusta, mandando-a embora, mas ela provoca sobre seu pijama e seu contrato, sugerindo que ajam como um casal de verdade. Seu coração dispara, mas
ele descarta como arritmia e PTSD, de ver Maddie matar. De jeito nenhum ele está nervoso, certo? Embora irritado, ele se sente em paz perto dela, mas todo o ar sai de seus pulmões quando Maddie menciona casualmente como conheceu sua sobrinha com toda seriedade, e o Lequian pergunta a Maddie novamente quem ela conheceu. Quando ela menciona Astrid e sua fraqueza, ele exige saber o que ela fez. Em sua defesa, Maddie se certificou de que ninguém pudesse explorar a fraqueza de Yulikian. Ela até sorri, comentando que agora eles têm as fraquezas um do outro. Furioso, Yulikian agarra seu braço. Desde sua proposta pública, ela tem sido sua maior fraqueza. Maddie o empurra, lembrando de que seu contrato não permite segredos. Como ele pôde esconder sua sobrinha dela? E Yulikian se defende, ele não exporia Astrid a um golpista. Maddie retruca. Então por que a casa estava tão desprotegida? A tensão aumenta enquanto ele a imobiliza, insistindo que ela não pode entender o esforço que foi proteger Astrid e ela a matou. Maddie responde que ela apenas a escondeu, acrescentando que sabe que sua fortuna não é para vingança, mas para proteger Astrid. Atônito, Julian a acusa de investigar sua vida, mas sinceramente, Maddie admite que é seu jeito de viver. Ela não confia em ninguém, sempre verificando. Para ela, é apenas negócios. Em voz baixa, ela pede que ele se prepare para verdades que ele não pode compreender. A cavalo, Maddie revela a verdade para você. Casamento em Astrid foi abusada. Roupas finas para o inverno, cicatrizes e batidas sutis para evitar suspeitas. Piores assassinos mantiveram Astrid e a babá como reféns. Claro que Maddie os eliminou antes que Astrid percebesse. Você lambe os pelos dele. Ela acha que matar é engraçado. Maddie sorri, ela protegeu perfeitamente sua fraqueza. Quando ele protesta, ela se chama de melhor consertadora. Nunca descartou a palavra, isso o incomoda. Ao chegar, Julian pergunta sobre a babá. Maddie dá de ombros, Crofton teria lidado com ela, Julian duvida disso. Mas Maddie o chama de tolo por confiar em Crofton. Então, arrumando a gravata de Julian, Maddie revela o golpe final. Ela se passou por uma assassina e descobriu quem ordenou o sequestro, seu querido amigo. Aqui está um pequeno flashback do que aconteceu no tempo antes de Knox conhecer Astrid. Aparentemente, ontem de manhã cedo, Maddie instrui Astrid a fazer uma encenação para interpretar a criança assustada, sequestrada por um vilão aterrorizante. Maddie a deixa contando com os olhos fechados. Então encurrala o assassino capturado, exigindo onde ele deveria encontrar seu cliente e receber o pagamento. Tremendo, ele admite. Rua Caldron, Terceira Avenida. Disfarçada como a assassina, Maddie chega ao local do encontro. Lá Crofton a aguarda. Ela exige o saldo dele. Antes de entregar Astrid, Crofton chama Astrid pelo nome. Embora vendada, ela reconhece sua voz e corre até ele imediatamente. Ele então joga um saco de dinheiro para Maddie, dizendo para ela conferir a quantia. Enquanto ela se inclina para fazer isso, ele saca sua espada, cortando Maddie violentamente. Ouvindo seu grito, Astrid espreita, pensando que a peça acabou, mas Crofton a acalma, dizendo que a pessoa que a trouxe era um homem mau, e ele o puniu para protegê-la. Mas algo está errado quando ele descobre o rosto de Maddie. Ele e Astrid ficam chocados. Por baixo do disfarce não está Maddie de jeito nenhum. Crofton não sente remorso, seja Maddie ou não. Enquanto a sobrinha de Eulician estiver em suas garras, e sem testemunhas, seu plano está seguro. Ele a esconderá, alegará que um espião se esconde entre os ajudantes de Eulician e a manterá como uma marionete. Ele arrasta Astrid por um beco, avisando-a a nunca remover a venda. Ele a tranca em uma sala vazia, dizendo para ela esperar assustada. Astrid conta até 100, assim como Maddie uma vez ensinou. De volta ao presente, Astrid acorda e bate os braços. Ele a assegura que Maddie nunca quebra promessas, e a Astrid sabe disso muito bem. Afinal, Maddie a salvou uma segunda vez. Nesse momento, Maddie entra com Julian. Maddie é definitivamente uma super-heroína aos olhos dela. 3 anos atrás, a carruagem de Julian parou quando uma mulher bloqueou seu caminho. Ela deslizou uma nota pela porta.
implorando para que ele salvasse Astrid, sua filha, que havia se tornado muda após ver seu próprio pai morrer. Quando Julian a abriu, viu sua irmã gêmea perdida. Levídia, na noite em que o palácio do príncipe herdeiro pegou fogo, Levídia desapareceu, sua mãe nunca falou dela, e Julian assumiu que ela estava morta. Ao vê-la novamente, ele perguntou onde ela esteve, por que nunca os contatou, ou se havia se casado. Levídia não disse nada. Em vez disso, ela colocou Astrid em seus braços e correu, nunca olhando para trás. Dias depois, após procurar desesperadamente, Julian a encontrou morta em uma cabana. Parecia um roubo, mas quem roubaria um lugar assim? Ele embalou seu corpo, quebrado por ela ter voltado apenas para morrer. Ela deve ter sabido que seu fim estava próximo. Então ela confiou Astrid a ele. Antes de ser caçada, eles enterraram Levídia em silêncio, mas Astrid nunca mais foi a mesma. Ela não chorava nem sorria, comia apenas o suficiente para sobreviver. Nenhum médico conseguiu curar seu mutismo. Ao ver Levídia e Astrid, Yulika se despedaçou se ao menos pudesse tê-las protegido. Incapaz de suportar a culpa, ele convocou seu querido amigo, Crocton Yulikian, confiou Astra a ele, implorando que ele cuidasse dela e garantisse sua sobrevivência. Desde então, ele a visitava com frequência, e embora ela nunca sorrisse, agora no presente, ao ver Astrid sorrir com Maddie, ele percebe que ela floresceu. Ele se oferece para limpar Astrid, mas Maddie recusa. É mais apropriado que ela dê banho em Astrid de qualquer forma, infelizmente para Yelikin. Astrid se apega silenciosamente a Maddie em concordância. Deixado sozinho com Nox, Julian logo percebe que ele era a velha mulher, investigadora. Quando suspeita de um romance entre Nox e Maddie, Nox grita ao pensar nisso. Nesse momento, Maddie retorna com uma reclamação para Yulikian. Acontece que Astrid é um menino. Nox olha em choque, mas Yulikian apenas dá de ombros. Nox, porém, arranca a criança de suas mãos, chamando Yulikian de esquisito por vesti-lo, como uma menina. Astrid então dá um tapa na boca dele, e Maddie explica que é apenas um hábito dela quando alguém diz algo ruim. Que Nox continua: uma criança escondida dentro de casa não teve escolha na questão. Maddie concorda, até brincando que tal desvio pertence a um hospital. Irritado, Julian se defende. O disfarce de Astrid a protege. Se sua identidade for revelada, a única filha do imperador pode vê-la como uma ameaça. Melhor, um rosto falso do que uma crise de sucessão. Não vou mentir, mas ele faz sentido, e Maddie também concorda. De repente, memórias a atingem. Crianças privadas de nome, família e identidade, treinadas para viver, disfarçadas nas sombras. Outro flash. Alguém injetado à força. Julia nota que ela está tremendo e estende a mão, mas Maddie empurra a mão dele para longe. Furiosa quando se recupera, Knox quebra a tensão, lembrando-os de não brigar na frente da criança. Maddie se desculpa. Ela diz que entrou em pânico, sentindo o peso de seu status. Ela então abre uma porta, convidando Yulikian a continuar dentro. Enquanto caminham, ela menciona alguém a quem deve gratidão. Lady Alma, uma viúva reclusa que lhes emprestou sua casa. Eles estão a caminho de encontrá-la agora. Julian hesita se Alma é tão importante. É certo que sua falsa noiva a encontre. Eles estavam no meio de algo sério. E agora Maddie de repente quer apresentações. Maddie entra em uma sala para encontrar Alma, deixando Julian do lado de fora, esperando. Julian se pergunta se ela está evitando o momento anterior. Ainda assim ele espera que, se ela algum dia tiver dificuldades, ela confie nele. Talvez este encontro seja prova de que ela está começando a confiar. Então Alma parece sem rodeios. Ela pergunta se ele realmente vai se casar com Maddie. E mais, se ele a ama. Pego de surpresa, Julian gagueja e admite que realmente ama Maddie. Julian admite que ama Maddie desde a primeira vez que a viu. Amor à primeira vista. No bar, quando ela estava jogando pôquer, sua habilidade com as mãos, seu jeito de ganhar, ele acha admirável quando alguém domina uma arte. Mas Alma ri: jogar é uma falta de habilidade?
é apenas um vício. Ela insiste. Do que exatamente ele se apaixonou? Julian responde sem hesitar. Sua beleza, seu sorriso, diferente de qualquer outra alma, retruca que o corpo de Maddie é marcado, fazendo aparecer uma bandida, mas Julian insiste que as cicatrizes são prova de sua força. Maddie não é uma criminosa, ela é resiliente, não é vício, mas competitividade. Ele elogia sua determinação, seu espírito, sua força. Ele sente falta dela quando ela não está. Anseia para que ela descanse ao seu lado. Embora o machuque não ser o suficiente, Alma o interrompe com uma risada, dizendo que seu discurso soa ensaiado. Então Julian congela. Maddie tira a fantasia. Ela é Alma. Dentro, Julian vê a sala cheia de retratos. Maddie revela que este é o ateliê de Henderson. Julian fica pasmo. Henderson é o famoso pintor, cujas obras vendem por fortunas. Maddie o corrige. Henderson nunca existiu. Knox fez as pinturas, todas suas próprias obras, e Ulrika não acredita, porque ela seria famosa se as vendesse. Maddie interrompe, vasculhando as fantasias. Barão de Fonso, sem brincadeira, a vendedora de flores e uma cigana errante. Ela declara que é mais do que Maddie. Ela é uma golpista de primeira classe. Ela até se oferece para lavar a identidade de Astrid, fazer dela qualquer um em qualquer lugar. Segura de intrigas reais, o rosto de Julian se endurece. Maddie só quer que Astrid seja mandada embora. Ele fecha o punho. Astrid fica com ele. Ele não vai criá-la em segredo, não vai deixá-la ser tratada como carga. Maddie bate palmas, sorrindo. Essa era a resposta que ela queria. Ela levanta a mão para um high five porque ela também quer viver com Astrid. Maddie aplaude a escolha de Eliken, dizendo que distância nunca é segura. Apenas o controle é. Ele percebe que ela o testou o tempo todo. Ela admite que viu sua hesitação e só queria ajudá-lo a descobrir o que sentia, mas sua razão só alimenta sua raiva. Ela brincou com a vida de uma criança, incapaz de ter uma conversa normal, sem transformá-la em uma armadilha. Para ele, ela adora encurralar as pessoas. Maddie apenas sorri de canto, afirmando que a verdade aparece sob pressão, e ele quem conclui que ela nunca confia nele. Mas ela responde que nenhum dos dois confia, e essa é simplesmente a maneira dela. Ele se lembra de ter esperança de que mesmo após o contrato, eles poderiam permanecer na vida um do outro, mas agora ele questiona tudo. Por que ela mentiu sobre Lady Alma, em vez de falar sobre Astrid desde o começo? Amargamente, ele admite que ela provou como ele pode ser facilmente enganado. Ele se desculpa por confundir sentimentos pessoais com negócios. Ele expressa que seguirá seus métodos, sem reclamar, e então se vira para sair. Maddie agarra sua manga. Sua voz treme, enquanto ela implora para ele não olhar para ela daquela forma. Lágrimas caem enquanto ela admite que enganar e desaparecer são as únicas coisas que ela conhece. Sua determinação amolece, mas ele se lembra que ela brincou com ele repetidamente. Ele diz que entende que ela é uma mestre em sua arte, e termina, mas Maddie o puxa para perto, sussurrando que se ela mostrar seu verdadeiro eu, será mais difícil para ele esquecê-la. Honestamente, ela não quer que ele a abandone e esqueça. Pela primeira vez, Julian não vê atuação em suas lágrimas. Ela desmaia em seus braços. Segurando-a, ele confessa seu medo. Mesmo que ela desapareça, ele passará o resto de sua vida procurando, nunca conseguindo voltar a ser o homem que era antes dela. Maddie acorda em sua cama, e a primeira coisa que vê é o peito nu de Julian. Assustada, ela o empurra e pergunta onde está Knox. Julian diz que Knox está com Astrid, e que Knox ficou enojado ao vê-lo carregando Maddie. Maddie está confusa, mas Julian insiste que ela está fingindo novamente. Antes de desmaiar, ela havia implorado para ele não a esquecer. Ele pergunta desesperadamente o que é real agora. Maddie está chocada, afirma que não se lembra de nada, descartando como conversa de sono. Mas Yael quem a puxa para perto, falando com ela como se fosse Alma, implorando para saber onde Maddie foi, confessando que não pode amar mais ninguém. Maddie desvia o olhar, um pouco envergonhada. Ela o provoca, dizendo para ele encontrar uma nova mulher,
mas Yelkin se recusa dizendo que vai se apegar mais. Diante disso, Maddie se afasta quase despreocupada, zombando de sua atuação. Ele suspeita que ela está mais ligada do que admite, mas se pergunta por que continua esperando que tudo acabe. Ele pede álcool mais tarde. Maddie carrega um Yulikiano bêbado nas costas, resmungando sobre sua fraca tolerância. Ele protesta sobre a força da bebida e se maravilha com sua resistência sobre-humana. Ela o joga em uma carroça de maçãs, dizendo para ele dormir quando menciona Astrid. Maddie avisa que não podem revelá-lo ainda. Yuli e piadas. Eles deveriam afirmar que Astrid é sua filha e se casar, forçando os outros a aceitarem. Maddie considera que o imperador provavelmente sabe que Astrid existe. O verdadeiro perigo é Crockston. Se Crockston acreditar que Harwin levou Astrid, eles só precisam manter a mentira. Ela começa a tramar, mas Julian a interrompe, dizendo que explicará direito mais tarde. Deitado de costas com Maddie em cima dele, Julian a provoca sobre tocar seu peito, mas Maddie o silencia com um beijo. Julian, estirado, fala sem parar sobre casamento e família. Mal sabe ele que não está falando com ela, mas com uma abóbora em seu peito. Ainda assim, quando ele a imobiliza e a beija, antes de desmaiar, Maddie fica sem palavras. Ela se pergunta se, assim como ele, ela também tem arritmia.